17 coisas que eu e meu marido aprendemos em 17 anos de relacionamento. Vídeo 2. Não se concentre nos defeitos. Quando a gente tá há muito tempo se relacionando com alguém, ou depois do casamento, né, que aí você começa a conviver muito com aquela pessoa, parece que os defeitos ganham um holoforte, né? Aqueles defeitos que já estavam ali desde o início, só que a gente não via, né? A gente fingia que não via, ou a paixão camuflava, porque quando estamos apaixonados é tudo tão lindo, né? A purpurina, né, dá uma enganada na gente. Tudo que todos os defeitos da pessoa ganha um quê de tudo bem. As qualidades compensam, né? A gente tem essa tendência de substituir ali os defeitos da pessoa pelas qualidades quando a gente ainda está apaixonado. E isso se perde quando a fase da paixão acaba, né? Que é a hora que o amor vai começar. Quando você tá fora desse ambiente da paixão, né? Aquele momento em que aquela euforia, né? Aquele frio na barriga passa, que o eu te amo já não vem com tanta graça, assim, que já não é aquela coisa que faz seu coração bater mais forte, a gente tende a perceber mais as falhas da pessoa. E isso é normal, é natural, vai acontecer mesmo. Afinal de contas, é um defeito mesmo. Aquele defeito existe ali. E aí você se vê cobrando constantemente algo a respeito daquele defeito. Ou você quer que a pessoa melhore, ou você quer que ela se transforme em algo que ela nunca foi. Aí entra o perigo de você olhar demais para os defeitos. Uma coisa é você reclamar de algo que afeta diretamente a convivência e o relacionamento. Outra coisa é você reclamar de algo que está enraizado naquela pessoa e é unicamente para o seu prazer de ver que a pessoa faz aquilo que você quer, né? Que aquele defeito dela não mais vai te incomodar. Para que a gente chegue nessa conclusão e saber se aquele defeito de fato está prejudicando a relação, ou se é apenas porque você é muito exigente ou porque, né, pelo seu prazer de ficar bem, precisaríamos fazer um exame de autoconsciência muito justo, muito honesto. Não é fácil você olhar e falar, tudo bem, vou deixar passar. Mas quando você analisa e olha, esse defeito dessa pessoa, ele realmente prejudica a convivência? E a minha irritação com esse defeito é porque está atrapalhando a nossa relação? Ou é só porque eu não gosto desse defeito? É só porque eu acho isso horrível, porque eu acho isso péssimo? E aí você vai chegar à conclusão. Se você pode deixar esse defeito pra lá, gente, começar a concentrar em outras coisas ou não. Porque quando você olha e pensa, não, realmente, porque eu sou muito chata mesmo, é porque eu sou muito cheia de frescura, é porque eu sou exigente, então você vai poder ignorar o defeito da pessoa, aceitar que aquela pessoa é defeituosa. Essa é a primeira parte para você conseguir identificar se aquele defeito exige uma chatice da sua parte. O segundo ponto é você olhar para você mesmo, né? Porque a gente tem a tendência de olhar para o defeito do outro, a gente olha tanto para os defeitos dos nossos parceiros, né? Não, gente, dos nossos parceiros, não. Eu tenho só um. Então a gente olha tanto para esse defeito que a gente esquece que nós também somos todos defeituosos, né? Que temos muitos defeitos. Daí eu tô falando de mim especialmente, né? Porque eu sou a pessoa, eu sempre fui a pessoa da relação que reclama. Eu sou a reclamona, eu sou a chata, né? Aí eu tenho um esforço muito grande para não me comportar assim todos os dias. Então, eu sempre fui aquela que via mais os defeitos, né? E o Robson tem um problema com ele, que ele não reclama. Tudo que eu faço pra ele é quase perfeito, né? Dificilmente ele vai reclamar de alguma coisa, de algum defeito meu. Então aí esse autoexame foi bem mais difícil pra mim. Quase que eu não conseguia fazer, né? Afinal de contas, eu sou perfeita. Meu marido não reclama tanto. Daí eu olhar pra mim e eu mesmo desenterrar meus defeitos sozinha foi bem mais difícil. Porém, eu conseguia, né? Tinha hora que eu parava assim e falava, cara, não é possível, porque só eu reclamo, né? Só eu que vejo os defeitos. Eu sou muito chata. Deve ter alguma coisa que tá errada comigo. Coitado do homem. Toda vez eu reclamo de alguma coisa, né? Daí eu fui olhando
pra mim, toda vez que eu pensava em reclamar daquele defeito ali, eu olhava. Primeiro eu olhava, esse defeito realmente é prejudicial? Bom, se é, eu vou falar, né? Claro. Mas se é algo que tava ali desde sempre, que geralmente tá, defeito que tá na personalidade da pessoa, né? E eu casei com ele mesmo assim, sabendo, né? Porque às vezes a gente fala, ai, a pessoa engana tanto que não tinha esse defeito. Esse defeito veio aparecer só quando a gente se casou. Daí a gente tá falando de pessoas com problemas psiquiátricos, né? São narcisistas, né? E outras coisas mais. O que não é a grande maioria. Eu sei que hoje todo mundo é narcisista, mas a gente sabe que não. Às vezes a pessoa só é meio filho da puta mesmo. Então vamos atender pro lado aqui só dos defeitos, e não que a pessoa é narcisista, porque nem todo mundo é narcisista, né? São só os defeitos dela mesmo. Então aí, quando são esses defeitos que vão prejudicar a relação e você vai perceber, você precisa falar. Se é só uma questão de tava ali já e eu só quero que ele mude isso, então vamos ignorar esse defeito. E aí quando eu chegava nessa conclusão de que aquele defeito podia ser ignorado, eu substituía, né, o defeito pela qualidade. Então eu olhava mais para a qualidade, porque afinal de contas, o ser humano não é feito só de defeitos, né? É que a tendência é ver mais os defeitos. A gente tem uma facilidade enorme de ver os defeitos das pessoas. E a gente pode fazer listas e mais listas de defeitos. Então, quando você consegue ignorar o defeito ou aceitar aquele defeito, né, você passa a olhar as qualidades da pessoa. Para conseguir, né, ignorar aqueles defeitos, você olha para as qualidades. Eu não tô falando aqui que os defeitos são que não são defeitos ou que aquele defeito não é prejudicial. Eu tô falando aqui que às vezes é possível que você ignore, né, que aquele defeito faz parte da pessoa. A pior escolha é você tentar fazer com que aquela pessoa mude. É muito difícil você conseguir a mudança da pessoa, você, né, fazer essa pessoa mudar. E quem consegue fazer isso, dá muito ruim. Que a pessoa muda não é porque ela acha que precisa mudar, porque você tá insistindo demais. É porque o cara fica no pé o tempo todo, é porque a mulher fica o tempo todo em cima reclamando, todos os dias tem uma reclamação com base naquilo, brigas, conversas, ai, querendo ir embora, pedindo divórcios por causa daqueles defeitos. E a pessoa acha que vai mudar. É bem difícil para a pessoa mudar quando ela não acha que precisa. Ela muda e dá ruim, porque essa pessoa fica rancorosa, não consegue lidar mais com as situações porque ela não fez o caminho certo para a mudança. E aí é só ladeira abaixo. Então não tenta mudar as pessoas. Se esse defeito é algo que precisa de fato ser mudado, em vez de você tentar fazer essa pessoa mudar, tem que tentar fazer essa pessoa perceber que o defeito está prejudicando vocês. Daí ela que vai ter que mudar. Porque ela quer, porque ela viu a necessidade, não porque você é chato demais, porque você é reclamona demais, porque você briga sempre pelo mesmo motivo. Então, tenta focar nos defeitos para que... Focar nos defeitos. Foca nas qualidades, tá? Esquece que eu acabei de falar aqui agora. Tenta focar nas qualidades, tá? Para que você consiga deixar essa pessoa respirar um pouco mais. E aí essa conversa sobre defeitos ou o que ela faz de errado seja mais leve e fazer ela chegar à consciência de que ela precisa mudar aquilo, tá? Porque, gente, quando você concentra nas qualidades das pessoas, ela se sente muito melhor na sua companhia. Ela se sente até mais amada, porque ela tem alguma coisa boa, não é só coisa ruim. Imagina como que deve ser chato. Eu não vivi isso, mas o Robson viveu, coitado. Tudo que você faz é ruim. Ou então, se você não é tudo que você faz, mas às vezes é aquela coisa que é natural sua, que você faz, não consegue agradar as pessoas. As pessoas não, né? Estamos falando aqui de casais. Mas é que você não consegue agradar a pessoa que tá com você. Você tenta, você se esforça e ainda assim não é o suficiente. E você tem muitas qualidades, mas a única coisa que chama a atenção daquela pessoa é os defeitos. Eu vou dar um exemplo específico aqui do que eu reclamava, né? Eu sempre fui muito reclamante, então eu teria muitas coisas. Não que isso era relevante, né? Mas é porque eu era chata mesmo. Mas o Robson, ele não é um homem romântico. Né? E eu, se pudesse, eu viveria de romance. Porém, eu conheci ele assim, né? Desde o início, ele nunca foi romântico. Mas, em compensação, ele é um homem extremamente carinhoso, atencioso, presente,
né? Ele sempre estava envolvido ali comigo. Salvo o início do casamento, que ele estava trabalhando muito, mas era única e exclusivamente por causa do trabalho. O minuto que ele tinha para estar comigo, ele estava presente fisicamente e emocionalmente. Ele tem muitas e muitas outras qualidades, né? É desses tipos de defeitos que eu tô falando, defeitos da personalidade da pessoa, que é da pessoa. Então, ele até tentava, porque a gente tinha essas conversas e ele sabia que eu era pessoa romântica e eu gostava de romance. Mas não é dele, era muito difícil, né? E naquela época que eu era muito chatinha, não era o suficiente, né? Porque ele não estava fazendo aquilo por achar que precisava e que ele precisava ser romântico para me agradar. Não é porque eu era tão chata, eu sempre ia passar algum período do nosso relacionamento e eu ia reclamar disso, eu ia falar disso, eu ia falar que eu queria isso, que eu exigia isso, que ele tentava, mas não dava certo. Hoje, é claro que a história é outra, né? Pô, 17 anos aí tentando, né? Uma hora a gente acerta. Mas naquela época era uma das coisas que eu reclamava muito, né? Um dos defeitos que eu mais observava. E é desse tipo de defeito que eu tô falando. Eu não tô falando aqui do cara que. Vamos pôr uma coisa que as pessoas reclamam muito. Que o homem faz xixi na tampa, na borda do vaso, no chão, girando, né? Parece que ele tá dançando enquanto mija e suja tudo. Não é disso que eu tô falando, né? Daí já não é questão de defeito, né? Aí já é outra história. Eu tô falando aqui, o meu chá tá muito gostoso, gente. É chamate com limão. Eu amo. Faz aí pra você ver. Muito gostoso. Então eu tô falando aqui de defeitos da personalidade da pessoa, aquilo que tá enraizado. Tá? É aquilo que faz parte da pessoa. Eu não tô falando de comportamentos, de má educação, né? Não tô falando desse tipo de coisa que a pessoa não teve uma boa educação, ou porque a pessoa não melhorou depois que virou adulto, né? Porque a pessoa é um adulto disfuncional. Aí já é outra história, já é outro rolê. Eu tô falando de personalidade, de defeitos da personalidade da pessoa. E aí, tenta parar de focar só nisso e se concentrar nas qualidades das pessoas. Quando a gente foi aprendendo, né, foi um processo bem longo, pela minha chatice ser tão grande, né, eu demorei para aprender a olhar mais para as qualidades, que eram muitas. E se você é um ser humano normal, constantemente você vai estar evoluindo, né? Mesmo que devagarzinho, né? A vida faz isso com a gente, a vida faz a gente aprender. Então, qualidades vêm junto com o aprendizado. Então, todo ano, toda época, sempre você vai poder estar olhando para a pessoa e ver uma nova qualidade que surgiu ali. Às vezes, até coisa que a pessoa aprendeu mesmo vivendo com você se torna uma qualidade. Então, você tem sim para onde olhar. Não é impossível, é impossível que essa pessoa só tenha defeitos. Não tem como. Todo mundo tem as suas qualidades. É que você, quando olha muito para o defeito, aí você começa a trazer um novo problema. Não é só as brigas que vêm quando a gente só olha o defeito da pessoa. Você deixa de admirar aquela pessoa. É porque aquela pessoa é tão problemática na sua cabeça, né? Ela te traz tanto desgosto que você perde a admiração pela pessoa, né? Então, quanto menos você olha para os defeitos, mais possível de admirar aquela pessoa se torna. Aí não tem nada melhor para um relacionamento do que a admiração para aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que está vivendo com você ali. Então, se concentre nas qualidades das pessoas, na forma de falar sobre o defeito. Não saia falando como se você fosse perfeita e aquilo que a pessoa faz é o único problema da relação. Né? Faça o autoexame, olhe para você, identifique os seus defeitos também para que você não fale tanta besteira quando você também tá toda regaçada, quebrada, perdendo de tanto defeito também. Porque às vezes tem essa mania de querer cobrar de alguém aquilo que a gente não tem também, né? Então, é tomar cuidado para não exagerar, né, nas cobranças, quando você precisa se cobrar também. E aí, quando nós dois estávamos alinhados nisso, né, é que eu que mais precisava desse alinhamento. Realmente, o Robson, é óbvio que ele olha e vê meus defeitos, mas ele não é uma pessoa reclamando, ele não reclama das coisas, ele tem uma tendência de só observar e ok, né? Dificilmente ele vai reclamar. Ou eu sou incrível mesmo, não tenho defeitos.
Ai, ai. Então, foi bem difícil pra mim. Então, eu fui a pessoa que precisei desse conserto. Mas, geralmente, ambos precisam, né? Geralmente, ambos precisam olhar pra isso. E também a gente tem só 17 anos de relacionamento, né? Tem muitos anos pra acontecer. Pode ser que ele comece a reclamar, né? Que eu vou ficando mais velho, vou ficando ranzinho, vou ficando chatinha, mais chato. Eu não sou tão chato mais, né? Consegui identificar isso e deu uma podada. Mas aí a gente leva isso pra vida inteira. A gente aprende que se você consegue exaltar aquilo que tem de bom, as partes ruins ficam bem menores. E se você exalta muito as partes ruins, aquilo vira um elefante. E você vai ter que ficar com o elefante andando atrás de você o tempo todo. Quando na verdade era apenas uma formiga, não tinha, né? Bastava você resolver ou então olhar para o que ele tinha de bom, que aquilo até sumia. E aí, gente, a gente vive melhor, a gente tem mais prazer em viver com aquela pessoa, porque além de você ver mais qualidade nela, aquela pessoa se sente mais cuidada, se sente mais amada, né? Ela sente que ela é querida naquele espaço ali. É muito ruim você viver em um ambiente em que você chega em casa e já sabe que vai começar a briga, que vai começar reclamações, que vai começar os problemas. É terrível isso. Sabe? Ah, mas eu não posso, então eu não vou reclamar de nada, então também não posso falar nada. Vocês entenderam? Tô falando de qualidades, de defeitos que estão enraizados ali na pessoa. E sim, se é possível reclamar menos, reclame menos. Quanto menos reclamação, melhor para o seu relacionamento. Tanto homens quanto mulheres. Estou concentrando em mim, porque eu era o problema aqui nesse caso. Mas isso serve para todos, para o casal, para o homem, para a mulher. E se você não é casado, se você é solteiro, isso também vai servir para sua vida. Um dia você vai se relacionar amorosamente e mesmo se relacionando com as pessoas do trabalho, com os irmãos, com família, serve também.